merda, hein? Caraca! Perdemos a liderança na reta final da Copa América. Enfim, vamos falar sobre o Flamengo pós-jogo, vamos falar sobre esse jogo e o que a gente pode esperar aí da sequência. Acho que essa semana mesmo eu já lancei um vídeo falando sobre quais eram os impactos do jogo do Cuiabá, né? Empate contra o Cuiabá. Imagina então os impactos de um jogo contra Fortaleza. Perder de 2-1. Bom, é terrível perder em casa, porque a sua casa, teoricamente, é o seu porto seguro, é onde você vai ter a maioria dos pontos, e fora é onde você acaba perdendo aí um pontinho ou outro. Mas foi ao contrário, Fortaleza veio no Rio de Janeiro, conseguiu levar os 3 pontos de erros, assim. Tem uma coisa no futebol que, infelizmente, no Brasil, ele parece que é mais forte do que nos outros lugares, que é essa questão de eu tenho que colocar jogador que está mais tempo no clube antes do que outros, eu tenho que dar oportunidade de acordo com... como se titularidade tivesse dono, como se posição já tivesse dono. O jogador sai por lesão, quando ele volta ele é dono da posição. Ah, mas o Cebolinha, ele era dono da posição antes de machucar. E não, ele tem que conquistar essa titularidade novamente. Não, quando ele volta, ele vai voltar de titular. O Pulgar, ele volta de titular, porque ele saiu da condição de titular, então ele volta de titular. E não, ele tem que conquistar essa... Enfim, isso é uma coisa que me irrita mais do que perder. Mais do que perder é esse... eu não sei explicar. Essa necessidade de se respeitar algumas regras que não são bem regras ditas, mas elas existem como sociedade, vamos dizer assim. E isso, que ódio. Alan e Pulgar não funcionou no jogo contra o Cuiabá, não funcionou no jogo contra o Fortaleza, mas vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o Pulgar voltou da seleção e é ele que precisa jogar e a posição era dele. O Wesley fez o gol contra, tudo bem, mas tava vindo de uma sequência muito boa. Você quer apostar comigo que o Varela vai voltar e ele vai assumir a posição de titular? Não importa se mas você está defendendo o Wesley. Não, eu estou defendendo que o Wesley brigou por essa posição, ou lutou, melhorou e ajudou. E é justo que o Varela espere o Wesley oscilar. É justo que, se o Matheus Gonçalves jogou tão bem o último jogo, ele tenha mais oportunidade do que o Vitor Hugo, por exemplo. Porque o Vitor Hugo não vai bem em jogo nenhum. Mas não, o Tite vai dar mais oportunidade pro Vitor Hugo. Por quê? Porque subiu pra base primeiro, porque é amigo do pessoal primeiro, porque é a puta que pariu primeiro. Entendeu? E aí o Matheus Gonçalves entra e faz o jogo que fez. Mas no jogo, algumas semanas atrás, o Tite colocou o Vitor Hugo de ponta esquerda. E não colocou o Matheus Gonçalves, que pediu pra ir jogar na base porque tava sem oportunidade. Vocês lembram desse jogo? Que o titular foi o incapaz do Vitor Hugo e ele jogou muito mal a partida. Mas o Tite não colocou o Matheus Gonçalves. Por que será que não colocou o Matheus Gonçalves? Será que estava treinando mal na semana passada e para essa agora simplesmente está treinando muito bem? Tá tudo certo? Não! É esse maldito comportamento, essa maldita regra, sei lá como que chama isso, de que precisa respeitar algumas hierarquias para que os jogadores te respeitem. Se você não respeitar essas hierarquias, você perde a moral com o jogador. Moral cacete, eu quero saber de moral, eu quero saber de que os melhores, os mais prontos, os mais preparados, ou que encaixa com a estratégia adversária, eles que precisam estar em campo. Se eu preciso entrar com um 4-3-3, entra fulano e não entra ciclano. Se eu preciso de um 4-4-2, eu preciso de 2 atacantes, vai entrar o Carlinhos, vai entrar o Gabi, vai entrar alguém com o Pedro ali, mas não vai ter os pontas rápidos. Não tem problema. Só que precisa criar estratégia baseada no adversário sem ficar forçando peças por questão de hierarquia.
Cara, e não adianta te falar que não é, porque a entrada do Matheus Gonçalves nesse jogo, quando o Vitor Hugo foi titular há umas semanas atrás, é claramente isso. É claramente isso. Entendeu? E eu fico muito chateada, porque o Tite não perdeu isso, mesmo tomando pau em 2 Copas, por conta disso, porque na minha opinião foi por conta disso. O Tite fez uma campanha extraordinária pré-Copa, chegou favorito, chega na hora da parada. Aí tem Daniel Alves, que foi pro grupo porque é um cara experiente e ia ajudar, mas não podia colocar em campo porque ele não leva conta. Aí, na de 2018, o Marcelo se machuca, o Felipe Luiz começa a jogar e repõe muito bem, tá voando. O Marcelo volta no jogo contra a Bélgica, e aí quem sai do time? Porque o Marcelo é melhor. Mas estava voltando de lesão, o Felipe Luiz estava bem, mas não, peraí, é hierarquia, então o Marcelo é titular, e é isso, aí coloca o Marcelo em campo, a gente, ó. E o Tite não aprendeu. Com tanto de ferro que já tomou na carreira, não aprendeu. Cara, que saco! Olha, eu falei que eu não ia me estressar, mas é muito difícil. É muito difícil você não se estressar. Poxa! A gente fez. Olha, eu vou falar no geral aqui. No geral, foi muito além do que eu esperava. A gente, como grupo, fomos destruídos pela Copa América, a CBF aí batendo palma pra essa merda dessa paralisação que não aconteceu. E aí, não só a gente, tá? Eu vou falar, o Atlético Mineiro, a posição que eles estão na tabela e como eles estavam quando quando a Copa América começou, é de dar pena. Eu achei que a gente ia fazer a mesma campanha. Daí pra pior. Vou ser bem sincera mesmo. Quando saiu todo mundo, eu falei, ferrou, pronto, a gente vai sair perdendo pra todo mundo, a gente não vai conseguir segurar a barra, e foi muito além do que eu esperava. Vitórias, empates, jogos difíceis aqui e ali. Quando a gente entra na fase final, que são 2 jogos em casa, sendo que o terceiro é em Brasília, que é o contra Criciúma agora, se eu não me engano, é o próximo contra Criciúma, a gente empata e perde em casa. Você tá de sacanagem? Se a gente for falar só sobre os 2 jogos, eu tenho que ficar muito brava, muito puta, porque a gente fez jogos muito mais difíceis e fez os resultados melhores. Agora, se tratando da Copa América como um todo, a gente fez uma campanha melhor do que a Rayara, expectativa. Eu não sei vocês. Inclusive, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tudo isso, que é muito importante para ajudar a gente. E a sua opinião sobre esse jogo, tá? Sua opinião sobre esse jogo. É inacreditável que a gente tenha perdido a chance de nem ia conseguir disparar, porque Palmeiras e Botafogo, ao contrário da gente, ganhou esse jogo dessa rodada, e na semana passada os 2 empataram. Se eu não me engano, os 2 empataram. Enfim, cara, falta ainda mais um jogo. Eu acho que no próximo jogo já voltou todo mundo, porque não vai ser no final de semana, e esse final de semana é a Copa América, a final da Copa América. Então, na quarta-feira, semana que vem, tem jogo, eles estão de volta. A gente tá falando aqui sem conferir lá na tabela, então se for alguma coisa diferente disso, vocês me perdoem. Mas eu sei que dia 14 é a final da Copa América, e a gente tem um jogo na próxima semana, porque esse final de semana a gente não tem jogo. Ai, Senhor. Poxa, velho. O Tite errou bastante e vai continuar errando, porque ele é preso por essas amarras do companheirismo, da brodagem, que, por um lado, faz ele ser querido e respeitado dentro do vestiário, mas que, por outro, faz ele a perder jogos como esse, por exemplo. Porque, eu não ouvi, mas não ouvi do Léo Ortiz, mas fiquei sabendo que o Léo não gostou.
não gosta muito de jogar improvisado ali como volante, mesmo que ele tenha ajudado durante esse período da Copa América. O que é uma pena, porque ele deu certo com o Alan. Ele e o Alan encaixaram. E com o Pulgar não deu certo ainda. Não funcionou ainda. O Léo e o Alan tinham que ter jogado hoje. Os jogadores que virão da Copa América precisam esperar os seus tempos e os seus momentos. Ah, você quer que o Arrascaeta e o De La Cruz seja reserva? Eu acho difícil que eles fiquem na reserva, porque os dois são muito acima da média. Mas o Vinha e o Varela, não tanto. O Vinha não é titular mesmo. É o Ayrton. Mas o Varela era e provavelmente vai voltar a ser. E aí vai fazer um jogo horroroso, entregar e fazer não sei o que lá, porque é normal, tá voltando. E aí a culpa vai ser de quem? Do Tite. Mas o Tite faz isso a carreira toda, né? Ele apanha, ele toma, ele não aprende e continua fazendo isso. Enfim, gente, tô muito chateado com esse resultado. É muito, muito, muito ruim para a sequência do Flamengo. E a gordura que a gente estava tentando fazer foi pro brejo. Agora é correr atrás para virar esse jogo. O Palmeiras assumiu liderança. E aí é não deixar descolar. A gente tá 2 pontos ali só. Mas, enfim. A gente fez como Copa América como um todo boas pontuações. Mais do que minha expectativa. Meter 4 no Galo. Nem meus sonhos. Mas perder pro Fortaleza em casa, inaceitável. Inaceitável. Ainda mais um time que só ganhou um jogo fora de casa até ontem, né? Agora tem 2. O Flamengo. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, o que você achou desse jogo e a gente se vê no próximo vídeo. I live inside my own world of